Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva, nascido após o trágico episódio envolvendo seus irmãos Caim e Abel. Seu nome, no hebraico, carrega o significado de substituto ou concedido, refletindo a crença de Eva de que Deus o enviará para ocupar o lugar de Abel. Diferente de Caim, Sete é descrito como aquele que foi gerado à imagem e semelhança de seu próprio pai. Ele estabeleceu uma linhagem piedosa em contraste com a descendência errante marcada pelo pecado de seu irmão mais velho. Sete viveu 912 anos, deixando um legado de fidelidade espiritual para todas as futuras gerações da humanidade. A atuação de Sete situa-se nos primórdios da história humana, especificamente no período anterior ao dilúvio que abrange aproximadamente de 3.845 a.C. a 2.933 a.C. Geograficamente, sua vida transcorreu em terras próximas ao Jardim do Éden, região onde a primeira civilização humana começou a se expandir. Esse intervalo temporal marca a transição da inocência perdida no Éden para a estruturação das primeiras comunidades sedentárias e agrícolas. Sete viveu em uma era de longevidade extraordinária, testemunhando o crescimento da humanidade e a diversificação de suas práticas culturais. Sua presença física e espiritual foi o alicerce para a manutenção do conhecimento de Deus na Terra por quase um milênio. O livro de Gênesis, tradicionalmente atribuído a Moisés, é a principal fonte documental onde a história de Sete é apresentada à humanidade. Esta obra constitui o primeiro volume do Pentateuco e estabelece os fundamentos teológicos sobre a criação, a queda e a redenção. Moisés detalha as genealogias para demonstrar a preservação de uma linhagem sagrada em meio a um mundo em crescente corrupção. Sete aparece nos capítulos 4 e 5 como o elo vital que liga Adão a Noé e, eventualmente, ao Messias. Através desta narrativa, o autor bíblico destaca a providência divina na continuidade da raça humana que busca a Deus. A seguir, será analisada a história de Sete, 63ª geração de Cristo, concluindo com a sua importância para as promessas e alianças de Deus. O nascimento de Sete ocorreu quando Adão tinha 130 anos, marcando um novo recomeço para o casal original após a perda de seus filhos. Eva proclamou que Deus lhe concederá uma nova descendência para substituir o justo Abel, que fora assassinado por Caim. Esta declaração evidencia que, desde sua origem, Sete foi visto como uma resposta divina direta ao mal e à morte no mundo. Sete foi gerado à semelhança de seu pai, o que reforça sua posição como continuador do propósito divino original para a humanidade. Sua chegada trouxe esperança e restaurou a ordem familiar que havia sido desestabilizada pela violência fratricida cometida pelo irmão mais velho. Um marco fundamental na história de Sete foi o nascimento de seu filho, Enós, ocorrido quando Sete contava com 105 anos de idade. O registro bíblico associa a época de Enós ao início de uma prática espiritual coletiva, o momento em que os homens começaram a invocar o Senhor. Isso sugere que a linhagem de Sete foi responsável por estabelecer formas organizadas de adoração e liturgia em contraste com a cultura de Caim. Enós seguiu os passos do pai, tornando-se o terceiro elo na cadeia de patriarcas que preservaram a fé monoteísta primitiva. Esse avivamento espiritual demonstra a influência positiva que Sete exerceu sobre sua casa e sobre toda a sua descendência imediata. A longevidade de Sete, que alcançou 912 anos, permitiu-lhe ser testemunha de vastas transformações na terra e na sociedade humana primitiva. Ele conviveu com Adão por 800 anos, o que garantiu a transmissão direta das memórias sobre o Éden e as promessas de redenção. Durante sua vida, ele viu o nascimento de várias gerações de patriarcas, incluindo figuras notáveis como o fiel Enoque e o longevo Matusalém. Essa coexistência entre várias gerações era essencial para a preservação oral das verdades espirituais e das primeiras leis morais básicas. Sete faleceu apenas 14 anos antes do nascimento de Noé, quase alcançando o início da era que precedeu o grande dilúvio. A genealogia de Sete, detalhada no capítulo 5 de Gênesis, é frequentemente chamada de o livro da história da família descendente de Adão. Esta lista não é apenas um registro de nomes, mas a prova da fidelidade de Deus em manter viva a esperança messiânica. Cada patriarca listado nesta linhagem, de Enós a Lameque, representa um elo fundamental na corrente que levaria a salvação ao mundo. Diferente da linhagem de Caim, focada no progresso tecnológico e urbano,
a linhagem de Sete é destacada por sua relação com o Criador. A inclusão de Sete nesta cronologia confirma sua importância como o tronco principal da árvore genealógica da futura redenção humana. Sete ocupa a 63ª posição na contagem regressiva das gerações que culminam em Jesus Cristo, conforme a organização cronológica da Bíblia diz. Esta posição o coloca como o ancestral anterior ao dilúvio fundamental na árvore genealógica documentada pelo evangelista Lucas no Novo Testamento. Através dele, a herança de Adão é purificada e direcionada para o cumprimento das promessas divinas feitas no início dos tempos. Sua vida serviu como um filtro espiritual, garantindo que a descendência humana que sobreviveria ao dilúvio viesse de uma raiz santa. A importância de Sete na linhagem de Cristo reside na sua substituição do justo Abel, mantendo o sacerdócio familiar ativo. Enquanto a posteridade de Caim se envolvia em vinganças e violência, a família de Sete focava na obediência e na busca pela face divina. O contraste entre as duas genealogias serve para mostrar que a humanidade tinha dois caminhos morais a seguir desde o princípio da criação. Sete escolheu o caminho do homem de Deus, o que se reflete na ausência de crimes registrados contra sua linhagem direta. Seus descendentes foram os guardiões da promessa de que a semente da mulher um dia esmagaria a cabeça da serpente maligna. Esta postura de retidão foi o que permitiu que o conhecimento do Deus verdadeiro não se perdesse totalmente na terra. O registro bíblico enfatiza que Adão gerou Sete à sua própria semelhança, usando os mesmos termos aplicados à criação de Adão por Deus. Isso sugere que, apesar da queda, o potencial para a santidade e para a comunhão com o Criador foi transmitido através de Sete. Sete não herdou apenas a natureza humana decaída, mas também a responsabilidade de buscar a restauração da imagem divina na humanidade. Sua vida foi o exemplo prático de que era possível viver de forma justa mesmo após a expulsão do Jardim do Éden. Ele foi o primeiro patriarca a representar a humanidade em seu estado de dependência consciente da graça e misericórdia divina. Sete atuou como principal educador espiritual de sua época, garantindo que as lições aprendidas por Adão fossem compreendidas por seus netos. Ele presenciou a morte de Adão, o primeiro funeral natural da história, um evento que certamente reforçou a urgência da busca espiritual constante. Sua liderança não era baseada na força física ou política, mas na autoridade moral e na conexão com as revelações primitivas. Sob seu patriarcado, a humanidade teve a oportunidade de ver a diferença clara entre viver para si e viver para o eterno. Ele foi o guardião da primeira teologia humana, focada inteiramente no arrependimento e na invocação pública do nome do Senhor. O impacto de Sete se estendeu até o nascimento de Noé, pois a retidão de sua linhagem permitiu a sobrevivência da espécie humana. Sem a base espiritual estabelecida por Sete e continuada por seus filhos, o mundo poderia ter sucumbido totalmente à corrupção de Caim. Ele forneceu a estrutura moral sobre a qual Noé pôde ser educado para se tornar um homem justo e perfeito. Sete é o pai espiritual de todos os que sobreviveram ao dilúvio, pois Noé era seu descendente direto e legítimo herdeiro. Sua história é um testemunho de que a fidelidade de um único homem pode ecoar por muitos milênios na história. Estudos religiosos destacam que a figura de Sete simboliza a vitória da vida sobre a morte e da justiça sobre a transgressão original. Ele é frequentemente citado em estudos teológicos como protótipo do crente que caminha pela fé e não pelo que vê. No Novo Testamento, sua posição na genealogia de Lucas reforça sua validade histórica e seu papel messiânico essencial para a cristandade. Jesus, ao ser identificado como descendente de Sete, assume toda a herança de promessa e retidão que este patriarca iniciou na antiguidade. Sete permanece como uma das colunas invisíveis, porém inabaláveis, sobre as quais toda a narrativa bíblica da salvação se sustenta. A análise cronológica mostra que a vida de Sete serviu de ponte entre a criação direta e a expansão da humanidade dispersa. Ele viveu o suficiente para ver a terra ser povoada por milhares de descendentes e para alertar sobre os perigos do abandono deliberado e definitivo da fé e das verdades bíblicas anteriormente professadas. Sua morte ocorreu em um período onde a maldade humana já começava a atingir níveis preocupantes nas linhagens paralelas da terra. Mesmo assim, sua herança espiritual foi forte o suficiente para sustentar figuras como Enoque, que andou com Deus de forma extraordinária.
Sete não foi apenas um filho de Adão, mas o pai de uma nova humanidade focada na adoração ao Deus Altíssimo. Em muitas tradições religiosas, Sete é lembrado como o descobridor de ciências rudimentares e o primeiro a registrar as leis divinas. Embora Gênesis foque em sua longevidade e descendência, o impacto de sua presença no mundo antigo é inegável para os estudiosos. Ele representou a estabilidade em um mundo que ainda estava aprendendo a lidar com as consequências práticas do pecado de Adão. Sua vida longa foi um presente de Deus para que o plano da salvação pudesse ser solidamente estabelecido na mente humana. Sete foi, em todos os sentidos, o elo necessário entre o paraíso perdido e a futura redenção prometida por Deus. A linhagem de Sete é descrita como sendo separada da linhagem de Caim, evitando a mistura que causaria a corrupção total da terra. Este isolamento relativo foi crucial para manter a pureza dos ritos de adoração e a integridade das promessas divinas ao homem. Sete ensinou a seus filhos o valor da santidade e o perigo de se unir às práticas ímpias de seus primos. Essa distinção entre os filhos de Deus e os filhos dos homens teve início justamente sob o olhar vigilante deste patriarca. Ele foi o arquiteto da primeira separação ética e espiritual da história bíblica, garantindo a preservação de um remanescente fiel. A história de Sete revela que Deus sempre proveu um caminho de escape e uma descendência fiel diante da tragédia. Ele foi a luz que brilhou após a escuridão do primeiro crime da humanidade, trazendo consolo e propósito à sua família. Sua trajetória de 9 séculos é um monumento à paciência e à fidelidade do Criador para com todas as suas criaturas. Ao analisar Sete, compreendemos melhor as raízes da fé que levaria, muitas gerações depois, ao nascimento do Messias prometido. Sete permanece como o eterno substituto que garantiu que a esperança da salvação não morresse com o justo e falecido Abel. Sete representa a resiliência da promessa divina em um mundo marcado pela queda e pela violência inicial da raça humana. Sua vida não foi meramente biológica, mas uma missão de substituição sagrada que preservou a linhagem da fé contra a extinção total. Ele foi o primeiro a experimentar a graça de Deus como um restaurador de famílias e de propósitos espirituais perdidos. Ao morrer em idade avançada, ele deixou para trás uma estrutura social e religiosa focada na dependência absoluta do Criador. Sete é o símbolo da continuidade piedosa que Deus exige de seus servos em todas as épocas e circunstâncias. Em síntese, a importância de Sete transcende sua relação direta como o simples terceiro filho de Adão. Ele foi o catalisador do primeiro grande avivamento espiritual da história, quando os homens voltaram a invocar publicamente o nome de Deus. Sua genealogia atua como fio de ouro que atravessa os séculos até chegar ao nascimento de Jesus em Belém. O contraste entre sua conduta e a de Caim estabeleceu o padrão de separação entre o que é sagrado e profano. Sete foi o elo biológico e espiritual necessário para que a esperança messiânica pudesse florescer e alcançar toda a terra. As principais ideias discutidas incluíram seu papel como substituto de Abel e a preservação da imagem divina através de sua descendência. A sua extraordinária longevidade garantiu que as promessas do Éden fossem transmitidas com precisão por 8 séculos seguidos. Também foi destacada sua posição fundamental na 63ª geração que precede o Cristo na genealogia apresentada pelo apóstolo Lucas. A fundação de uma cultura de adoração coletiva sob seu patriarcado foi outro ponto essencial da sua análise histórica e teológica. Sete emerge como pai de uma linhagem de sacerdotes e profetas que culminou na vinda do Salvador. Em suma, a história de Sete é o testemunho vivo de que o plano de redenção de Deus jamais será interrompido. Ele permanece nas Escrituras como o ancestral que escolheu a adoração em vez da revolta e a obediência em vez da autonomia. Sua trajetória silenciosa em Gênesis fala alto sobre a providência divina que sempre provê um herdeiro legítimo para a verdade. Através de Sete, compreendemos que a história humana não é regida pelo acaso, mas por uma linhagem eterna de graça. Ele é, verdadeiramente, o pilar que sustentou a esperança da humanidade durante seu primeiro e decisivo milênio de existência terrena.